E aí pessoal, paz do Senhor. Vamos estudar a nossa lição? Para quem não sabe, um dos meus grandes objetivos ministeriais é me tornar um professor da escola dominical. E tudo o que eu preciso eu já tenho. Eu já tenho uma revista, eu já tenho uma Bíblia e eu tenho um propósito. E eu gostaria de estudar com você a lição de número 2, que vai falar sobre o falso evangelho. E essa é a primeira vez que estou gravando esse vídeo, esse conteúdo da revista. Mas o meu objetivo é toda semana estar estudando e gravando vídeos com o tema da aula, dando uma aula e crescendo e compartilhando o que eu sei e o que o Senhor coloca no meu coração para mais pessoas, amém? Lição de número 2, ministrada no dia 13 de julho. Tem como título o falso evangelho. Texto principal. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, este seja amaldiçoado. Gálatas 1:9. Resumo da lição. Nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. A nossa lição, ela tem como um resumo, tem como base a seguinte frase: nem toda mensagem cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Então, só para começar e trazer um questionamento, o que é que define uma mensagem, uma pregação, uma revelação, uma profecia? O que define estas coisas? Palavra, mensagem, revelação, profecia, vinda de Deus. O que é que define? Duas coisas: mudança e transformação, arrependimento e renúncia. Se uma mensagem, se uma profecia, se uma revelação não trazer em nós, para as nossas vidas, arrependimento, transformação, podemos questioná-la se ela realmente vem de Deus ou de homens, se é verdadeiramente o evangelho genuíno de Cristo ou apenas uma falsificação barata que não produz mudança, que não produz arrependimento, que não produz bons frutos, que não produz santidade, que não produz temor, que não produz uma vida santa na presença de Deus. Tem uma parte na nossa lição que talvez a gente ignora bastante, que é a leitura semanal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu queria frisar pelo menos a primeira, a de segunda-feira. Tito 2:11. A graça se manifestou a todos os homens. Toda a humanidade foi convidada para o evangelho. Foi convidada para o reino. Foi convidada para caminhar no caminho da verdade e vida, que é Jesus. Todos fomos convidados para este evangelho. Introdução. Paulo, ele se apresenta como remetente da carta aos Gálatas, que não é uma carta para uma igreja, mas para uma região. Paulo se apresenta como remetente, ele se identifica como apóstolo e ele testifica da ressurreição de Cristo. Essa é a introdução da carta. Então, Paulo começa a desenvolver o assunto principal desta carta, que é a introdução
de práticas judaizantes no meio da igreja e a consequência dessa introdução para a igreja, para os cristãos. E é sobre isso que nós vamos ver na aula. A introdução das práticas judaicas, dos judaizantes, no Evangelho e a consequência disso para a vida da igreja e dos cristãos daquela região. E vamos parar para pensar. Imagina um pregador, alguns obreiros, alguns pastores que chegam na nossa igreja, no nosso bairro, pregando algumas heresias, algumas coisas que não convêm com a palavra de Deus. O que causa para nós, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Imagine um pregador que se achega no nosso bairro e começa a pregar que o Espírito Santo já não batiza mais, que não há necessidade de dar o dízimo, que os dons espirituais já cessaram. Imagine a consequência disso para as nossas vidas. Imagine o pregador que chega e prega que o batismo com o Espírito Santo acabou. Você e eu que fomos batizados com o Espírito Santo vai começar a questionar e a nossa fé vai ficar abalada. Imagine o jovem que está buscando o batismo com o Espírito Santo ouvindo isso. Imagine os dizimistas que devolvem o seu dízimo com alegria, como gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez naquele mês, pelas rendas, pelo celeiro cheio, por não ter faltado e nós devolvemos 10% com alegria. Imagine agora esses irmãos ouvindo um pastor falando que não precisa mais dar o dízimo, ou que os dons espirituais cessaram. Imagine a irmã que é usada para Deus por revelação. Imagine a consequência de introduções erradas, de mensagens erradas, de ensinos errados, distorcidos no nosso meio cristão. É isso que Paulo vai tratar. É isso que Paulo escreve para os Gálatas. E é esse o tema e o título da nossa lição. Então vamos para a lição. No primeiro tópico tem como título Um apóstolo surpreso. E temos 3 subtítulos. Paulo se mostra impressionado. Segundo, da graça para a lei. E terceiro, um outro evangelho. Vamos lá, primeiro tópico. O apóstolo se mostra impressionado. Segue-se a leitura. O apóstolo Paulo se declara surpreso com os irmãos Gálatas. Os leitores desta carta eram pessoas que já haviam aceitado a Jesus, já conheciam o Evangelho e já haviam experimentado o arrependimento e o perdão dos seus pecados, mas estavam trilhando uma rota não planejada por Deus. Os crentes de Gálatas, eles tinham 3 características. A primeira, eles haviam aceitado a Jesus. Segundo, já conheciam o Evangelho. Terceiro, já havia experimentado da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus. Mas mesmo assim, eles estavam trilhando um caminho não planejado por Deus. Eles aceitaram Jesus, conheceu o Evangelho e experimentou do Evangelho. Mas mesmo assim, estavam andando no caminho oposto da vontade de Deus. E isso nos faz questionar. Será que nós, mesmo já aceitando a Jesus, já conhecendo o Evangelho e já experimentando das bondades, das misericórdias do Espírito Santo, indo para a igreja todo dia, para a IBD todo dia, será que tem alguns que mesmo diante de tudo isso ainda estão andando num caminho oposto da vontade de Deus? É algo para se refletir.
Porque mesmo aceitando a Jesus, conhecendo o Evangelho e experimentando do Evangelho, os irmãos de Gálatas estavam andando num caminho oposto da vontade de Deus. E fica este questionamento. Segue-se a lição. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O espanto de Paulo não se foi devido de milagres acontecendo naquelas igrejas, ou de conversões de pagãos, ou mesmo por pessoas estarem sendo cheias do Espírito Santo. O que deixou Paulo espantado foi não só o fato de os Gálatas atentarem para um evangelho diferente do que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os Gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitariam. A surpresa de um apóstolo. Paulo escreve a carta dizendo assim: eu me surpreendo, não porque ouço que há milagres no vosso meio, não porque ouço que há conversões no vosso meio, ou porque pessoas são cheias do Espírito Santo no vosso meio, mas eu me espanto porque vocês deixaram o evangelho que eu ministrei, que eu ensinei, que eu introduzi a vocês e que vocês aceitaram. Esse é o evangelho. Este é meu espanto. Paulo está surpreso. Paulo está espantado. Imagine a surpresa de Jesus em relação aos membros da igreja cristã brasileira, em relação à oração. Imagine o Senhor relembrando que quando eu e você começamos no ministério, no evangelho, nós orávamos todos os dias. Orávamos buscando perdão, buscando misericórdia, buscando a graça, buscando os dons espirituais, buscando o renovo dia após dia. E de lá para cá alguns deixaram dessa busca e agora oram apenas quando levanta ou quando vai dormir. Imagine a surpresa de Jesus ao olhar para a igreja evangélica brasileira e lembrar que no começo do evangelho, quando eu e você começamos o evangelho, nós tínhamos uma leitura dedicada ao Senhor, de conhecer ao Senhor, de conhecer o amor de Deus, de conhecer aquele que se sacrificou, de conhecer as obras do Espírito Santo, de conhecer aqueles que o Senhor levantou para erguer a igreja, para construir a igreja, para levantar, ou até mesmo a leitura para conhecer o que o Senhor tem para nós no futuro, no céu de glória. E hoje, a surpresa do Senhor é que alguns de nós só abrem a Bíblia ou só lê a Bíblia quando o culto começa. E quando o culto acaba, as Bíblias se fecham. Imagine a surpresa de Jesus em relação aos membros da sua igreja, que quando começou o Evangelho, buscavam dia após dia o batismo, os dons, a intimidade. É claro que eu estou sendo irônico. Ninguém pega Jesus de surpresa. Mas talvez ao longo da aula, ao longo da lição, o Espírito Santo traga sobre as nossas mentes essa lembrança de como começamos o Evangelho
e de como estamos agora, e que, bem provável, vai trazer surpresas para nós mesmos. Uma surpresa boa ou não. E Paulo agora está surpreso, porque Paulo imaginava uma igreja cheia de milagres, cheia de conversões, cheia do Espírito Santo. E o que ele vê são irmãos que deixaram o Evangelho, trocaram o Evangelho que agora você precisa fazer algo para garantir 100% da sua salvação, para complementar com a obra de Cristo na cruz. E isso traz espanto a Paulo. Continuando, Paulo destaca a expressão tão depressa. O apóstolo Paulo, ao escrever, ele destaca a expressão tão depressa para marcar não só a inconstância dos Gálatas, mas também o pouco período de tempo que levaram a eles a serem convencidos de outro evangelho, de outra doutrina, de outro ensino. E Paulo destaca duas coisas: a inconstância e o pouco espaço de tempo que levaram a eles a aceitar o evangelho de Paulo e a mudar para outro evangelho, e a aceitar outro evangelho, outra doutrina. E o mesmo Paulo, ele escreve isso para a igreja de Éfeso. Paulo escreve assim, no capítulo 4, versículo 14 e 15 de Éfeso: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia introduzem erros. Paulo destaca duas coisas à igreja de Éfeso, e destaca aos Gálatas, e destaca a nós, que nós não sejamos meninos, inconstantes, e algo que nós devemos ter: constância ministerial. É o que Jesus ensina. Jesus, ele vai ensinar a orar. Jesus ensina assim, Mateus 6,11, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, o teu reino, seja feita a tua vontade e dai a nós o nosso pão de cada dia. É Jesus ensinando os seus discípulos a buscarem todos os dias um alimento, um sustento, uma providência da parte de Deus para eles. É o Senhor, no Evangelho segundo Lucas 9, 23, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É Jesus ensinando que é dia após dia, após dia, após dia, após dia. É que nós começamos o Evangelho, aceitamos a Jesus e todos os dias a gente prossegue para o alvo que é Cristo. Há necessidade de uma constância diária, ministerial. E Paulo, ao longo desse subtópico, Paulo destaca que devemos ter firmeza, que devemos ter conhecimento, para que nós não passamos, ou não trocamos, ou não aceitamos um outro evangelho tão rápido, sem questionar. O segundo subtópico, da graça à lei, é um comentário pequeno, bem pequeno. Mas o mais, Paulo se surpreende, porque uma vez ministrado o Evangelho, uma vez testificada sobre a obra de Cristo, a ressurreição de Cristo, o sacrifício perfeito e pleno de Cristo em prol das nossas vidas, no nosso lugar, pondo sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades, e uma vez aceitando a esse Jesus, a esse Salvador,
a nossa dívida estaria paga. Haveria perdão e salvação. Então eles saem da lei para a graça de Cristo. Mas em pouco tempo se muda. E é irônico. As obras para complementar a salvação. As obras para encobrir os pecados. As obras para aplacar a ira de Deus, sendo que Cristo veio e a sua morte ela aplaca a ira de Deus sobre a sua morte. Ele paga a nossa dívida sobre a sua morte. Ele nos limpa com o seu sangue. E agora há um novo evangelho, que as obras precisariam estar de acordo com a graça para complementar a salvação. E Paulo continua no subtópico 3, falando desse outro evangelho. Terceiro subtópico. Outro evangelho. A palavra outro evangelho, para nós, no português, ela tem 3 sentidos diferentes. Mesma natureza, outra natureza e semelhante. A palavra outro, na linguagem portuguesa, tem essas 3 diferenças, dependendo do contexto. Outra natureza, mesma natureza ou semelhante. Mas já no grego, e como sabemos, o Novo Testamento foi escrito no grego. Quando aparece a palavra outro, é-se usada 2 palavras diferentes para definir diferentes pensamentos ou dependendo do contexto. Usa-se 2 palavras. Allos ou héteros. A palavra allos, ela tem a ideia da mesma natureza, só que com pequenas diferenças ou grandes diferenças. Ou seja, dando um exemplo, na questão do mundo animal, por exemplo, é a mesma espécie, só que com diferenças. Por exemplo, um tigre e um leão são da mesma espécie, são felinos, mas existe ali uma diferença, seja ela sutil ou grande. Allos. Quando se usa a palavra héteros, aí já muda. Usando o exemplo da espécie do animal, seria uma outra espécie totalmente diferente. Por exemplo, um cachorro e um gato. São de espécies totalmente diferentes. Então, se usa essas 2 palavras. Allos, a mesma espécie, só que com diferenças. E héteros, uma espécie totalmente diferente. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele usa a palavra outro evangelho. Paulo está se referindo a allos. Vocês receberam outro evangelho. É o evangelho de Cristo. É o evangelho de Jesus. É o evangelho que eu ministrei para vocês, que eu ensinei para vocês e que eu deixei para vocês. Só que com sutis diferenças. É o evangelho de Cristo. Um pouco distorcido. Um pouco mascarado. E o que nós sabemos é a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso? A palavra do Senhor é céu ou inferno, o que passa disso? E a palavra do Senhor era esta. O sacrifício de Cristo era perfeito. Então eles recebem um outro evangelho, da mesma espécie, só que com diferenças. E a diferença que é a obra complementando a cruz, a lei complementando a graça. Eu não somente preciso aceitar a Cristo, mas eu preciso fazer a lei para ser salvo. E isso incluía a circuncisão, incluía sacrifícios,
incluía rituais, ofertas. E o que Paulo escreve é muito atual. Nós também nos surpreendemos com tantas pessoas aceitando esse halos, esse evangelho, só que com diferença. Esse evangelho que inclui, que não condena, que não julga ser certo ou errado diante dos olhos de Deus. E são pessoas que foram ensinadas corretamente, que foram apresentadas a palavra de Deus e têm em suas mãos a palavra de Deus. Por falta de instruções, interpretações corretas, exegese do texto, do contexto. E agora os Gálatas estavam não negando a Cristo, mas negando a eficácia do sacrifício, da obra, da cruz. E essa é a surpresa de Paulo. Deles terem tão depressa, isso é um resumo, tão depressa deixado o evangelho que foi ensinado. Retrocederam da lei para a graça e agora estavam num outro evangelho, no evangelho halos, com sutis diferenças que levam a negar a eficácia da cruz, do sacrifício de Jesus.